41 anos. Talvez Oi, esteja Nayana. Aquela coisa, tipo a, né? Mulheres de 40 anônimas. Assim, eu convidei a Nay aqui. A Nay a gente se conhece há uns 13 anos, né, Nay? Então, falando em tempo, né? A gente tem mais ou menos a mesma faixa etária e a gente está desde ontem conversando sobre isso, sobre essas mudanças, né, que estão acontecendo na nossa vida, no nosso corpo. Eu falei, vamos falar sobre isso, vamos compartilhar, porque eu acho que tem muitas mulheres aqui que estão nessa com a gente, né? Aí, como tem sido a passagem do tempo para você, Nay? O tempo, né? Falam, né? Natália também fala bastante, os 40 são os novos 30. Será? Quando a gente era criança, a gente achava que 40 anos era uma coisa, né? Muito do outro mundo, né? E eu acho que eu tenho me surpreendido positivamente com os 40, mas tem muita coisa acontecendo. E a gente... É o que você falou, né? Muito bom a gente saber... Você falou isso ontem pra mim, que não sou só eu que tô passando por isso. Né? Que outras mulheres também estão passando por isso. É óbvio, né? Que tem as diferenças da vida de cada uma. Nem tudo é por causa dos 40. Mas muita coisa e mudanças, né, na nossa vida, no nosso corpo, no metabolismo que a gente tem falado, nas emoções, né? E você também traz muito isso, né, com o seu trabalho, é professora de yoga também. E sei lá, falar um pouquinho do que a gente estava falando, né? Dessas mudanças. Eu conversando com a Natália também, eu falava muito assim de... Nessa idade, você não sabe se é só hormonal, se são os astros, seus signos... É muita coisa, uma mudança, né? Um período de mudança que a gente vem, né, conversando também com várias amigas nessa época, se separando, mudando de profissão, assim, bem intenso, né? Então, é um combinado de coisas que a gente fala, por onde começo? Se eu verá que eu vejo isso primeiro, eu vejo aquilo, né? Porque é tanta coisa acontecendo, tanta coisa mudando. E eu, particularmente, assim, né, nessa questão do tempo, eu nunca pensava muito, assim... mais adiante, assim, né? Tava sempre vivendo, vamos um dia de cada vez. E agora eu comecei a pensar muito no futuro. Assim, como vai ser minha velhice, todo esse processo de mudança que já tô sentindo também, principalmente mentalmente, emocionalmente, assim, assim, eu tava até analisando esses dias. Eu não tô com TPM, eu não tô sentindo dor, não tô com cólica, não tô com aquela vontade de doce, que foram fases, né, antes que acontecia, né, bem quando eu comecei a ficar menstruada, era isso, era vontade de doce loucamente, isso só ficou, né, 20 anos atrás, né, mas agora, assim, eu parei pra pensar, não, eu tô com TPM, porque eu tô com uma variação, assim, de humor, uma oscilação de humor muito forte na TPM, assim. E às vezes até durante a revolução, né? Que o dia, né? A gente, uau, toda energia. Eu tô lá chorando. Janaiana, por quê? Exatamente. Mas é isso assim, é isso que eu acho legal falar, porque é importante falar que muitas mulheres não sabem que isso tá relacionado a um período que a gente chama de perimenopausa. E falar em perimenopausa, ou seja, já usar a palavra menopausa, muita gente já causa assim, né? Tem uma menopausa, tô longe disso. Eu tava falando com outra amiga minha esses dias, na faixa dos 40 também, e quando eu comentei isso, a gente falando por áudio, ela, não, mas tá muito longe, né? Essa coisa de menopausa, tá na hora de eu pensar sobre isso, não quero nem pensar sobre isso. E acho que essa questão, a gente não querer pensar sobre isso faz a gente não se preparar. Porque a média de idade de entrada na menopausa, na verdade, a gente não entra na menopausa, né? A menopausa é um marco, né? É a última menstruação. Mas de entrar esse período pós-menopausa, na média no Brasil, é 48 anos. Então, tem mulheres mais tarde, tem mulheres mais novas. E a perimenopausa, ela pode durar até 10 anos. Ou seja, pode ser que com 38 anos eu já comece a entrar nesse período. E aí, bem o que você falou, o que marca muito a perimenopausa é uma oscilação hormonal muito maior, principalmente do estrogênio, né? Então ele sobe muito e desce muito. Então essas TPMs às vezes fora de hora, ou a TPM muito exacerbada, essas mudanças emocionais. E eu, pelo menos assim como eu não sabia alguns anos atrás do próprio ciclo menstrual, eu não sabia há alguns anos atrás dessas mudanças. Eu sempre falo assim, que a gente entender isso, pelo menos, isso pode ser isso que está acontecendo comigo. Né? Essas oscilações hormonais e entender melhor o que isso causa faz a gente também se olhar com mais acolhimento e procurar estratégias também, né? Procurar
Que não é também assim, então é hormonal, então não tem jeito. Porque os nossos hormônios, eles são determinados também, né, pelo nosso estilo de vida, pela nossa genética, pelo como a gente lida com tudo isso. Então, eu acho que por isso que é importante trazer isso, de que as mulheres de 40, ela tem, não que seja só isso, né, mas ela tem uma probabilidade maior desses hormônios estarem influenciando em tudo isso, né, nas nossas emoções, no nosso corpo. A gente falou muito sobre isso, né, sobre... Cadê nossa massa muscular? Sumiu. E eu falo, e a gente tem mais ou menos, né, vata, né? Não sei Sim. Se, né? Mesmo biotipo, mesmo né? biotipo. Mesmo biotipo, assim. E eu emagreci, eu tô numa leva de emagrecer horrores, né? E a cara vai derretendo horrores também, né? Então me acostumando com isso. Mas de sentir, né? De sentir mesmo na pele, assim, não tô conseguindo criar muita massa. De quando eu fazia. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Sempre fiz esporte, musculação, tudo. E agora eu tô sentindo tanta dificuldade, assim, tô num ano já que eu voltei a pegar um pouco mais pesado. E eu falo, cadê? Pra onde que tá indo? E eu, agorinha, falando com a Nath me botou pra comer aqui também. Cadê seu shake de proteína, Nai? Vai comer. Eu falei, bora comer. E eu acho, né, que eu sou uma pessoa, assim, somos magras, mas eu acho também que eu como bastante, assim. Come bem, né? E como bem, e não é besteira, assim, como bem. E mesmo assim, tem aquela dificuldade, assim, que não era. E uma coisa, assim, que também tenho conversado muito com a Nath, ela tem trazido mais, né, esse quentinho no coração, falar, Nayana, não se desespere, né? Eu gostei muito dessa fala que ela trouxe, né, do nosso outono, né, de olhar, assim, por esse ciclo também, porque eu acho que, assim, dos meus 20 até os meus 40, foi muito constante, não teve grandes mudanças, assim, eu falo, né, o mesmo adolescente, eu não tive crise de adolescente ou crise de... Eu tô tendo as crises da minha idade agora, assim. Mas você sabe que a perimenopausa é considerada uma adolescência. É a mesma coisa, mudança hormonal, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas a gente tem mais maturidade, né? A gente tem mais... Pode ir atrás, mas né? É uma adolescência, assim, é uma fase de tanta mudança hormonal pra mulher como na adolescência. E às vezes essa coisa da gente viver coisas novas e mudar, é um pouco também desse espírito adolescente. Né? De, vamos lá, eu quero mudar, eu quero... a gente revê muito, né? Rever nossa profissão, nosso estilo de vida, nossos relacionamentos, nós mesmas, né? O que eu quero realmente. Eu acho que bate aquela coisa assim, né? Tipo, 40 anos é mais ou menos a metade da vida. Aí você vê o que eu fiz da minha vida até agora, o que eu vou fazer, o que eu realmente quero fazer da minha vida. Eu acho que bate muito isso, assim. Por isso que eu acho que é muito também bonito, assim, viver esse processo. E é como você falou, o outono é tipo uma fase de transição. Uma fase de transição. Então, na fase de transição, acho que às vezes tudo é mais intenso. Né? E é muitas dúvidas, muitas questões. Mas se a gente olha para isso com esse olhar de que eu tô vivendo uma transição e eu vou colher daqui a aqui que eu vou... O outono tem isso, né? As folhas caindo para se preparar para se nutrir novamente, novas folhas virem. Então, que folhas eu vou deixar cair? Né? E o que eu realmente vou levar para essa nova fase da minha vida, que é o pós-menopausa, né? E que pode, como eu falei, essa fase pode durar 5, 10 anos, assim. Mas eu acho que a beleza é olhar para esse lado, né? E eu acho bem interessante isso, de você falar de se preparar, né? De fica aquela... Como é a palavra? Ai, se você não quer falar sobre o assunto e, né, principalmente, assim, eu não fui orientada com relação a isso, do que fazer, do que esperar. Assim, do esperar é sempre um trágico, assim, né? Eu falo, eu nem acompanho mais tô deixando de acompanhar muita gente na internet, porque eu falo, eu não quero me desesperar, né? Quero saber quais são os sintomas, o que eu tenho que ir atrás e me preparar, né? Tanto é que eu tava traçando o meu planejamento do ano. Uma coisa é essa, tipo, até os 42, eu quero ter bem claro dentro de mim quais são as opções que eu tenho, que caminho que eu quero seguir, né? O que eu posso fazer com relação a isso para minimizar o que pode vir à frente, né? Eu não quero só alguém que toque o terror lá e me fale você e todos os sintomas que vêm né? Com esse processo, essa transição hormonal. Então é muito importante, eu acho que é muito importante a gente se informar mesmo
ir atrás, né? Porque existem milhares de coisas e como isso afeta o nosso corpo, Sim. né? Acho que é o mais importante também, que caminho que você quer seguir, que caminho que você acredita mais, né, nesse sentido. E faz muita diferença, né? O estilo de vida, o que você vai fazer hoje faz diferença de como você vai viver essa fase. Ou seja, tem jeito, assim, de melhorar, de amenizar, de encontrar o potencial dessa fase também. Né? Mas a gente tem que entender o que está acontecendo. E acho que passa muito o que a gente está falando agora há pouco também, eu acho, de a gente não ficar buscando o que era. Ah, como meu corpo era. Né? Ah, quando você estava falando, né? Quando eu era mais nova, eu saía, trabalhava o dia inteiro, saía à noite, de manhã eu estava lá. Meu corpo, meus músculos, né? E tudo. É diferente. Já foi. É passado. É diferente. E tem coisa boa na mudança também, né? Entender que isso é um corpo diferente, é um momento diferente da vida. E o corpo precisa de coisas diferentes, que talvez não precisasse antes. A gente se afeta mais com coisas que não afetava antes. Mas isso também faz parte desse processo de maturidade, de entender, né? Então, acho que tem essa beleza, assim. Aí, sim, o que você tem feito, assim, com... O que você já tem feito pra amenizar? Pra amenizar. Como é que tá o seu caminho, né? Essa sua busca? Assim, quais caminhos você já tá encontrando? O que tem te ajudado nesse processo? Como assim? Nesse processo, tipo assim, por exemplo, né? O que você tem sentido mais de mudança? Ansiedade, é isso, no meu corpo. Então, que estratégias você tem tentado fazer pra melhorar isso, né? Então, com relação, né? Eu tenho sentido mais ansiedade do que de costume. E aí entra, né? Todo o combo, né, que eu comentei antes, né, se é só hormonal, se é um período de transição, que eu também me separei, tem relativamente... Mais uma coisa em comum, né? Há um pouco tempo aí, né, quase um ano, mas ainda tem muita coisa a ser trabalhada com relação a isso. E então eu vejo essa ansiedade cada vez mais forte em alguns momentos. E também foi um período que eu saí de um lugar muito pequeno, né? Eu morava num lugar com 2.000 pessoas e voltei a morar em São Paulo, 20 milhões, né? Então, uma transição também, um choque muito grande que me bateu um desespero com relação a voltar para a cidade, a me sentir mais presa. Então, isso também estava afetando, né? Assim, o meu emocional. Tanto é que trazer mais, né? Esse contato com a natureza, que eu tô mais acostumada também, assim, que eu me sinto mais livre, parece assim, lugares fechados ou um pouco mais escuros, assim, me dá uma agonia de ficar, né? Espaço, né? Eu preciso, né, de me sentir um pouco mais livre, então num lugar menor eu sinto isso, então é o que eu tenho procurado, né, cada vez mais, como eu posso falar, resgatar, né, essa possibilidade de estar perto da praia, perto do mar, né, que eu posso de manhã sair caminhar, que é diferente, né? Você vai em São Paulo e caminha no meio dos carros, né? Ou você demora 1h30, uma vez que eu demorei pra ir até o Ibirapuera. Não, né? Aí na volta já tá estressada de novo, né? Complicado. Não. E também uma coisa que a Natália também me passou, que eu achei, assim, foi muito bom, que eu tava em umas crises também de insônia. E não era um período da madrugada que eu acordava. Eu passei 10 dias dormindo de 3 a 4 horas no máximo, que eu não conseguia nem pegar no sono. E aí eu comecei com magnésio também de noite, assim, maravilha. Assim, então, pelo menos até agora, nesse momento que eu estou, está funcionando. O magnésio, não deixo ele assim. Então, tenho sentido bastante diferença usando eles. A partir dos ritmos, né, da rotina mesmo, pra mim é muito importante, já era antes, agora eu tô percebendo mais, a Natália também tá me ajudando a perceber ainda mais a importância da rotina, dos horários, de sono, de alimentação, porque antes eu não sentia tantos efeitos dele, mas agora eu pulei, né, um horário, fui dormir um pouco mais tarde, de manhã já não acordo igual, né, então percebi isso bastante, assim, se eu durmo... que não é tão cedo, mas é mais cedo que eu tava dormindo, vai 11h30, 11 horas, já é muito melhor de quando eu ia dormir a 1h, né? Quando eu vejo se eu tô 1h, ai, meu fígado já não vai estar. Nossa, eu que vou dormir às 9h30. Mas tenho feito isso, assim, também, né? Tentando colocar mais regras com relação aos horários mesmo.
atividade física pra mim é um ponto que é fácil, eu sempre, né, sempre fiz, então é só manter mesmo. A questão do yoga também muito mais presente, porque quando eu estava morando, né, eu morei 7 anos no Peru, quando eu morei lá também eram aulas presenciais, e eu tava deixando de fazer a minha prática pessoal. E aí eu percebi, né? Quando eu voltei, eu falei, vinha aquela vozinha, Naina, volta com a sua prática mais intensa, mais diária. Foi aí também, foi uau, assim, foi outra coisa. Porque eu tava muito fazendo só respiração, meditação, e eu falava, não, eu preciso mexer meu corpo, eu preciso de uma prática mais fluida. Isso também eu senti no meu corpo, o movimento. Coisas que eu nunca tive, né? Eu comecei a praticar yoga em 2006 e eu nunca tinha percebido, assim, em nenhum momento passado isso. Tô lá numa posição do yoga e começa a me bater a ansiedade naquela posição. Eu falei, quer sair logo. Assim, não é nem sair, assim, eu tava lá, né, acostumada a ficar mais tempo, mas tinha um incômodo ali que eu, olha, né, tipo, e estava num processo de ansiedade mesmo. E então fui diminuindo, né? Uma coisa interessante foi o que aconteceu, né? Por eu morar nesse lugar pequeno, eu não entendia porque eu estava ansiosa. Falei, como vou estar ansiosa num lugar tranquilo, de frente para o mar, sem grandes preocupações? Tem, mas, né? Aí não entendia. E aí o que sincronizou comigo foi, eu comecei a sentir muito mandíbula, tensão na mandíbula, na TPM. Enxaqueca sempre tive, né? Teve um momento a partir dos 25 que ela começou a sincronizar com o ciclo menstrual também. Aí, né? Libertados, todas as coisas, né? Que eu tinha que libertar e relaxar e deixar ir, né? Assim, de ser, assim, eu também me percebi, né? 40 anos pra perceber isso, né? Que eu era uma pessoa muito controladora, que eu sou, né? Eu ainda sou. Você está. Eu estou controladora, né? E aí, quando eu soltei muita coisa, né, próximo dos 40, essa tensão na mandíbula desapareceu. A enxaqueca que eu tinha desde os meus 9 anos desapareceu. Então, é muito isso também. Acho que é um período que a gente fica... Eu, né, fico muito preocupada. O que vai ser, como vai acontecer, o que eu tenho que fazer. E aí... acaba sendo muita preocupação, que sim, tem que ter, mas também deixar fluir. O que eu ia até falar é que eu acho que assim, é muito um momento onde a gente consegue, começa a se olhar mais e talvez comece a perceber mais essas coisas, né? Que você falou, percebi aqui, percebi ali, que pra mim é bem por isso que eu falo do outono da mulher, que é bem essa fase, né? De voltar pra dentro, de se recolher. E porque a gente passa, né, a juventude, ali o ápice da juventude, até dos 30, assim, até os 35, é uma coisa muito voltada para fora, né? Mulheres que têm filhos, né, cuidando dos filhos pequenos, ou trabalhando muito. E aí a gente começa um momento onde a gente começa, a se perceber mais, a se olhar mais, a escutar mais o corpo. E esse é o processo. Eu falo muito dessa ideia até do casulo da borboleta, né? A gente era lagarta, aí esse momento é como se a gente entrasse no casulo e dali a gente vai ter todo esse processo para virar a borboleta. Então é muito essa... E aí é isso, no casulo vem tudo, vem coisas boas, ruins, né? Ruins entre aspas, vem processos, vem... essa autoobservação e a gente descobre coisas sobre a gente que a gente não tinha reparado ainda, e aí começa, mas se a gente entende esse processo e acolhe ele fica mais leve, é o que eu tenho sentido, assim. E você falou do casulo, uma coisa assim que eu falo bastante, né, assim, por falar sobre ansiedade, por ser uma pessoa ansiosa, estar uma pessoa ansiosa, a questão que você não vê ansiedade na natureza. Então, o casulo tá ali, a lagarta tá ali, ela vai ter o tempo certo para fazer a metamorfose dela. Quer sair. Ela não vai sair, eu preciso sair agora antes do tempo. Se ela sair antes da hora, ela não vira borboleta. Porque ela é bióloga, ela sabe bem o que está falando. Você que é bióloga, né? Você sabe isso? Aquela coisa, né? Assim, exemplos mais... Não precisa não ser só seres vivos. Por exemplo,
O Sol não vai ficar demorando lá, se enrolando pra Lua não aparecer. A Lua não vai ficar lá desesperada, precisa aparecer. As estações do ano, né, tem o seu tempo, né, tem o seu ciclo. Eu falo só assim dos seres vivos e das flores, já não consigo falar muito que né, estamos bagunçando o clima aí, então elas sofrem umas alterações, mas elas também estão sincronizadas com as estações do ano, tudo. Então a gente trazer isso pra nossa vida, né, porque às vezes bate nessa essa ansiedade, essa preocupação, esse desespero de e agora preciso mudar assim da noite pro dia. E o nosso corpo, isso assim é um aprendizado mesmo nesses meus processos, né, que o nosso corpo é inteligente, ele tem um tempo e a gente quer às vezes camuflar esse tempo fazendo algo mais rápido, mais, a Nath pode falar mais com propriedade isso, mas de calar algumas coisas pelo imediatismo, né? E às vezes, né, a gente tava conversando isso também, assim, estamos, né, a parte da inflamação, né? A inflamação pode ser, né, uma indicação que o corpo já tá se curando também, vindo, né, do que a gente passou, né, alguns meses atrás, tudo. Então, de ter essa esperança também, assim, calma, sabe? Escuta seu corpo, o que ele tá te falando. Será que cabe eu falar um negócio da menstruação? Pode falar, gente. Isso aqui já ficou enorme. Eu já tô pensando aqui em já botar esse vídeo no YouTube pra poder estar inteiro, ok? E a gente tinha que ter aberto uma live aqui, mas vamos lá. Não, que eu falei assim, que a Nath comentou, né, que esse processo da perimenopausa já pode estar ali entre os 36, 38, e foi justo o momento que meu fluxo aumentou horrores, né, eu fiquei com anemia, não consigo, né, manter o ferro. Então, o que eu percebi? Eu percebi que eu tinha um alto fluxo com muitos coágulos. E agora, assim, fazendo todo esse trabalho também emocional, terapia, é muito importante terapia também, eu percebi que o quê? Os coágulos já diminuíram. Então, eu tenho vitória, assim, eu não terminei o processo ainda, mas pelo menos a quantidade de sangue já tá menor por ter menos coágulos, né? Diferente também de... Isso mostra, né, o coágulo no sangue menstrual, ele mostra questões mesmo hormonais, desequilíbrios, né, visão da medicina chinesa também. Então, isso já é, sim, uma melhora. Isso já é uma melhora, né? E às vezes ficava com isso, mas ainda tá alto o fluxo, o que eu faço, né? Aí a gente vindo, né, conversando também no carro, eu falava, Nath, o que eu escolho? Eu continuo com ferro endovenoso que inflama ou com anticoncepcional? Cara, eu tomei anticoncepcional só quando eu tinha 18 anos. E nunca mais eu tomei. E agora todo médico que eu vou, todo ginecologista que eu vou, assim, os convencionais, né? Então já tô desistindo deles um pouco. Eles querem me dar anticoncepcional e eu falo, não vou tomar. Porque eu sei que não é um remédio. Anticoncepcional é um anticonceptivo. Ele não vai curar o que eu tô passando. E é um bloqueio hormonal, assim. A gente esquece que os hormônios da mulher, eles não estão relacionados só à gestação. Então, quando a gente bloqueia... E aí você falando isso, eu falo, nossa, isso é uma sorte sua. Porque eu tomei anticoncepcional dos 13, 14 anos até os 35, mais ou menos, direto. E eu sei o quanto eu tô pagando hormonalmente por isso até hoje. Então... Porque hoje eu entendo que bloquear a sua ovulação não é apenas bloquear a sua ovulação para você não menstruar. Você interfere em todo o seu metabolismo, em todo o seu corpo físico e emocional. Então é algo muito assim. Eu sei que a discussão do anticoncepcional dá até pra gente fazer outro vídeo sobre isso, porque tem muitas questões sociais envolvidas, sim, né? Claro. Feministas e tal. Mas a gente não pode negar que fisiologicamente é muito desastroso pro corpo da mulher, né? Esse bloqueio hormonal. Então, e é isso, é essa coisa do calar o sintoma. Eu tô sentindo isso aqui, mas espera aí, eu não tenho tempo de olhar para isso. Então, eu vou tomar alguma coisa que vai calar esse sintoma. Mas o que eu posso dizer hoje é que se você cala um sintoma e não resolve a causa, o corpo vai encontrar outra maneira de expressar esse sintoma. Isso é certeiro. Então, a gente calar um sintoma e não ir na causa... Porque tudo bem, assim, eu tomei... Não, é muito raro eu tomar remédio, mas eu tive um problema algumas semanas atrás. Eu tomei antibiótico, por exemplo, por uma semana. Mas eu não deixei de olhar para a causa daquele problema. Ainda estou, né, vivenciando e entendendo. Mas é isso, porque não adianta só tomar um antibiótico, tomar um remédio para dor de cabeça, inclusive fazer reposição hormonal. Não é só contra ou a favor, né, nesse período ou no pós-menopausa, mas
Se a gente não olha para o que está acontecendo com a gente, para o nosso estilo de vida, para as nossas emoções, não vai resolver. Vai, às vezes, só piorar um problema, né? O corpo, ele vai encontrar outras formas de expressar aquilo. Não tem como fugir, gente, do processo de autoconhecimento, de autoobservação. Por isso que eu acho que esse momento do casulo é tão fundamental, da gente olhar pra gente e finalmente nos acolher, nos entender, porque senão essa borboleta aí pode, sei lá, sem uma asa, sem algum problema, porque é isso, né? E eu acho que é muito vendido, né, e tratado essa ideia da menopausa como algo assim, né, só ruim, ou como se fosse o fim da linha da mulher. E eu gosto de trazer essa imagem da borboleta porque, pelo contrário, é uma nova fase da vida. A medicina chinesa fala muito, né, que na verdade a gente deixa de perder a nossa energia na menstruação todo mês, e essa fertilidade, que não é mais fisiológica, ela é para a vida, para sonhos, para projetos. Muitas tradições falam que é o momento do arquétipo, né, da sábia, da mulher que tem todo o seu potencial ali. E dá para ser isso com saúde física também, né? Dá pra gente ser uma mulher de 50, uma mulher de 60 com energia, com vigor. A gente não vai se comparar aos 20, mas a gente tem que começar agora. Não adianta fazer igual a minha outra amiga que falou: eu não vou pensar nisso agora ainda. Porque senão, quando chegar lá, se você já tem 50, né, já tem, não que não dê pra gente ter passos também, ter estratégia, mas quanto antes a gente começar a pensar nisso, melhor. Eu acho que a nossa geração tá tendo essa oportunidade, né? Também olhar para isso. De conversar mais também, de conversar, né, sobre isso, de tá aqui, né? Falar entre mulheres, porque por isso que eu pedi pra Nay pra gente ter essa conversa, que já tá, eu falei, a gente vai ter que botar um videozão, assim, porque de outras mulheres, das mulheres terem essa oportunidade de conversar, porque a gente vive uma medicina totalmente de homem para homem, as pesquisas científicas, não se fala sobre a ciclicidade da mulher. Então muitas propostas, quando a gente fala de saúde, até falar em jejum intermitente, em treinos e isso, em alimentação, muitas vezes não se leva em consideração que a mulher é cíclica e que a gente tem essas fases e que a gente tem fases na vida. Então, o que é bom pra gente aos 30 já muda aos 40, né? A gente reconhecer esses ciclos, isso é que vai fazer a gente retomar o controle sobre a nossa saúde, porque a gente perdeu isso, a gente perdeu esse conhecimento, né, de trabalhar os ciclos, de entender essa ciclicidade, vive uma medicina completamente masculina nesse sentido, né, de que não entende o corpo da mulher, que é diferente. O metabolismo da mulher é completamente diferente do metabolismo do homem. Sabe, eu não tô falando de direitos na sociedade, eu tô falando de metabolismo. Fisiologia, Fisiologia, né? Exatamente. E eu acho interessante isso, assim, que eu só fui descobrir isso, né, que a medicina convencional, a maioria dos medicamentos, tudo é baseado com o estudo da fisiologia masculina, porque não tem essa loucura, né, essa alteração toda que tem no corpo da mulher. Então, a questão das vacinas entrou nisso e eu falei, porque acho que é até mais fácil pra eles, né? Vamos pegar uma coisa que é mais linear, claro, porque senão dá difícil, né? Não, e é isso que existe na natureza. Na natureza não existem coisas lineares, né? Isso é tudo... Eu esqueci a palavra. Cíclico. Cíclico. Não é bem ciclo, não é cíclico. É outra palavra agora, esqueci. Oscilação? Não. Isso faz parte... porque isso faz parte da perimenopausa, a gente esquecer as coisas. E quanto mais eu tô lendo sobre perimenopausa, eu começo a esquecer as coisas, eu falo, já. É a nossa desculpa da vez, entendeu? Eu tô na perimenopausa, desculpa. Mas tem que avaliar B12 também. Eu tô fazendo suplementação. Cara, a gente podia fazer um podcast sobre isso aqui, agora eu tive até ideia, entendeu? Pode, com certeza, né? Pode. Gente, não sai nesse assunto. Gostei da ideia. Não sei se alguma coisa mais, senão a gente também vai passar de meia hora aqui. A gente pode... Vamos voltar a pensar sobre isso, gente, sobre esse podcast. Também, se vocês quiserem, né, complementar essa questão da ansiedade, estão abertas a conhecer o meu perfil. Eu tenho direcionado mais as práticas de yoga para a questão de ansiedade, tratando os sintomas clássicos dela, né? Que é as tensões que a gente tem no corpo, né? Que o que acontece na mente vai refletindo, né? A ansiedade, ela vai refletindo de diferentes formas, né? Como tensões no corpo, a questão também de insônia, de ter ferramentas e técnicas também que ajudam a relaxar não só o corpo, mas a mente também, né? Fortalecer esse corpo.
Então é só chegar lá no meu perfil também, Vou conhecerem deixar aqui o também. Doses de Yoga, né? E estamos aí também facilitando esse processo, assim. Que o yoga também eu vejo que é uma ótima ferramenta pra gente aterrar um pouquinho, soltar um pouco mais e conseguir viver de uma melhor forma, né? E ajuda muito nesse processo de auto-observação do corpo, né? Eu sempre falo que isso me ajudou muito nas minhas crises de ansiedade também, e me ajuda até hoje nessa auto-percepção do corpo. É diferente quando a gente está fazendo um exercício e tal, porque yoga, primeiro que o yoga não é só asana, né? E o trabalho com a respiração, com a meditação, mas mesmo a prática dos asanas, ela traz uma auto-percepção do corpo que é fundamental nesse processo, né? Que a gente está falando. E agora, né, também no final de maio, dias 22 e 24, eu vou fazer um evento sobre esse assunto mesmo. A gente vai falar sobre perimenopausa, sobre tudo isso que acontece no corpo da mulher e, claro, sobre estratégias, né, pra gente vivenciar isso de uma forma melhor. Então, também, quem quiser, a gente vai ter essa conversa aí 2 dias inteiros, não 2 dias inteiros não, mas 2 dias pra gente conversar sobre isso entre mulheres e de uma forma acolhedora, né, de uma forma pra gente ter esse espaço. Então, não só para eu falar, mas pra gente conversar. Tô ansiosa também, espero que você esteja lá, né? É isso, virou um podcast. Vamos pensar nesse podcast.